Damos assim por terminado a cerimónia de abertura. Vamos começar desde já com os trabalhos do Congresso e eu chamo para a primeira conferência o professor Zé António Silva, professor auxiliar da Faculdade de Desporto e Educação Física do Estado do Porto e o atual selecionador nacional feminino. Zé António, muito obrigado. Boa sorte. Vamos ver se vai certo. Isto... Ok. Eu vou ter uma dificuldade que eu não consigo estar parado e, portanto, vou ter que estar aqui mais restringido a esta parte. Portanto, peço desculpa se a algum momento sair daqui da zona do microfone e se não conseguirem ouvir, por favor, avisem-me, está bem? Antes de mais, as palavras da praxe, mas sentidas. Queria agradecer mais uma vez a possibilidade que me dão de partilhar convosco as nossas ideias, as minhas ideias. É sempre um gosto e eu tenho participado ativamente nestas formações, conforme eu disse no lançamento do Congresso. É destes momentos que eu acho que nós podemos construir algo mais para a nossa modalidade. Obrigado, Marco. E é um gosto enorme poder partilhar, volto a dizer, convosco aqui algumas das nossas experiências e daquilo que vamos tentando fazer em prol do handball e, neste caso concreto, nos últimos anos, em prol do handball feminino. É um prazer enorme ver aqui tanta gente apaixonada pela modalidade e reconhecer tantos ex-atletas, ex-alunos, ex-elementos das minhas equipas técnicas com que partilhei muitas coisas, algumas boas, outras menos boas, faz parte da vida. E também os meus adversários, que sempre que me colocaram dificuldades, contribuíram necessariamente para o meu crescimento e a minha melhoria. Venho aqui com o espírito habitual. Acho que as pessoas me vão conhecendo, umas conhecem-me só superficialmente, mas nestes momentos, partilhar convosco com humildade, sabendo que não fazemos tudo bem, gostaríamos de o fazer, mas partilhar convosco aquilo que vamos tentando desenvolver no trabalho das seleções nacionais femininas. Foi esta a abordagem que eu escolhi para responder ao tema e ao desafio que me foi colocado, ou seja, tentar estabelecer um nexo entre o contexto, entre as condições, entre o trabalho que vamos fazendo e necessariamente os objetivos que estão definidos no crescimento da equipa e no crescimento do handball feminino, em particular, ao nível das suas seleções. A apresentação vai ser muito centrada nos diversos tópicos. Há necessariamente muita coisa que podia ser abordada a partir daqui. No entanto, como devem imaginar, eu tive que procurar condensar a informação no sentido de ser suficientemente abrangente para que as pessoas consigam perceber o que é que tentamos fazer. Sendo que, como é óbvio, no final, e se tivermos tempo para isto, eu vou tentar ser rápido para que haja tempo para pôr em algumas questões. Estou naturalmente disponível para esclarecer qualquer dúvida que, entretanto, tenha subsistido. Conforme eu vos disse há pouco, começar por definir e caracterizar de alguma forma as dificuldades que temos, o contexto em que trabalhamos, quais são os objetivos de trabalho que desenvolvemos, as opções que fizemos, e algumas delas opções bastante difíceis, mas que tiveram de ser tomadas, e, por último, deixar espaço para algumas questões. Relativamente ao contexto, e passando diretamente àquilo que nos traz aqui, eu gostava de definir, ou melhor, ainda antes, relativamente aos objetivos do trabalho, eu vou dividi-los em 3 grandes momentos, que são aquilo que habitualmente os momentos de trabalho que temos. E, como devem imaginar, algumas dificuldades são decorrentes do próprio calendário, particularmente do facto de nós termos apenas as semanas internacionais, na maior parte dos casos, para trabalhar.
o que leva é que nos estágios curtos com competição a preocupação quase exclusiva é a preparação da competição e desenvolveremos este tópico mais à frente. Estágios curtos sem competição, fundamentalmente assente no desenvolvimento do modelo de jogo, tentando criar cada vez melhores condições para podermos continuar a evoluir e podermos ser cada vez mais eficazes. E nos estágios mais longos, que infelizmente para nós apenas tivemos a possibilidade de fazer na preparação do Europeu das Sub-19 e na preparação do Mundial das Sub-20, mesmo a preparação do Campeonato da Europa das Séniores foi muito curto, foi apenas uma semana e meia, não há outra alternativa em função dos compromissos internacionais, desenvolvimento do modelo de jogo e da condição física. Continuo a achar que o trabalho da condição física, a preparação das atletas, antes de preparar as jogadoras, continua a ser um dos focos que nós temos que investir muito, porque é nesse aspecto que, em determinados momentos, se nota ainda muita diferença, para além das outras variáveis todas que necessariamente terão de ser consideradas. De um ponto de vista transversal, do ponto de vista longitudinal, aliás, do ponto de vista do tempo a decorrer, aquilo que nós procuramos fazer é criar bases para atingir outros níveis de performance, tentar melhorar o nosso modelo de jogo, quer ao nível da eficácia, quer ao nível das soluções que vamos dispondo, cada vez mais soluções, cada vez melhores, cada vez mais eficazes e, naturalmente, esperamos com isto, numa fase final, melhorar a nossa performance. São estes os objetivos, foi este o objetivo ou o caminho que definimos a partir do momento em que entramos nas seleções nacionais. Neste momento eu gostaria de fazer um ponto da situação relativamente a um outro tema. Nós às vezes temos alguma dificuldade, ou temos, não direi dificuldade, mas esquecemos o trabalho de quem nos antecedeu e que em condições por vezes muito difíceis contribuiu para que nós possamos abraçar e fazer novas conquistas. Eu estou imensamente grato, como sempre estive, às pessoas que nos antecederam, que deram o seu melhor, certamente, atletas, treinadores, dirigentes, equipa técnica, que às vezes em condições particularmente difíceis deram um contributo decisivo para que nós agora possamos continuar, segundo as nossas ideias, eventualmente algumas ideias diferentes daqueles que nos antecederam, mas continuar neste processo que consideramos ser um processo evolutivo. Mas esquecer o passado, esquecer as pessoas que contribuíram, esquecer as pessoas que nós agora, se calhar, dizemos como é que era possível fazer aquilo, mas à luz do conhecimento que havia na altura, à luz das condições que havia na altura, foi um contributo decisivo e eu creio que é um erro. E eu procuro sempre reforçar e relembrar isso. Relativamente às nossas dificuldades, eu vou dividi-las fundamentalmente em dois tipos. Dificuldades estruturais, próprias do nosso país, própria da nossa competição, própria do nosso trabalho, e dificuldades impostas pelos nossos adversários nas competições internacionais. Aqui, como é óbvio, há muita coisa que nós temos que trabalhar. Toda a gente, ou melhor, a maior parte das pessoas estão familiarizadas, pelo menos de forma superficial, com o handball feminino, as equipas femininas e as atletas e as dificuldades que experimentam. Nós temos, no confronto com as equipas internacionais, para que fique claro, no confronto com equipas internacionais, equipa que demonstra debilidade do ponto de vista físico, que se traduz ou que se depois concretiza em vários aspectos que desenvolveremos mais à frente. Nós, em boa verdade, isto não é uma crítica a ninguém, faz parte da nossa vida. Eu costumo dizer às nossas atletas, a competição define aquilo que nós vamos fazer para o nosso treino. E se a nossa competição não nos exige trabalhar a níveis superiores, nós fazemos e ajustamos o nosso trabalho a isso. No que diz respeito à seleção nacional, nós somos muitas vezes confrontados com problemas que não são habituais nos clubes, que não são habituais nas competições nacionais e mesmo em algumas das competições internacionais em que os nossos atletas participam, esses problemas também não se verificam. Portanto, nós estamos a tentar, de alguma forma, atalhar caminho, de alguma forma, encurtar o tempo, de alguma forma, encurtar o espaço que nos permite evoluir e este é um aspecto decisivo. Nós continuamos a manifestar algumas dificuldades, que com trabalho, conforme eu posso depois ilustrar com um ou dois exemplos, podem ser, não direi facilmente, mas podem ser contornadas.
Uma das questões também com que nós nos debatemos, e por exemplo, confrontando com a seleção masculina, que a determinado momento baseou o seu trabalho e a sua dinâmica de jogo num clube, o que naturalmente traz algumas vantagens do ponto de vista do trabalho, porque muito trabalho é feito diariamente. Nós temos atletas que vêm de muitos clubes, de gente que vem de abordagens diferentes, de metodologias diferentes no treino, de metodologias diferentes do ponto de vista tático, e depois temos que tentar congregar tudo e tentar fazer num curto espaço de tempo um todo harmonioso, e às vezes isso levanta muitas dificuldades. Levanta dificuldades porque habitualmente temos 3 dias para preparar jogos. Não temos alternativa. Eu dar-vos-ei exemplos mais à frente, mas a Semana Internacional assim o obriga e nós temos muito pouco tempo para preparar a equipa. Procuramos fazer algum trabalho a montante, falar com as atletas, enfim, preparar de alguma forma, fazer reuniões via Zoom, já antecipando a estratégia que vamos adotar num jogo, mas uma coisa é falarmos, reunirmos, apresentarmos as nossas ideias, outra é estarmos dentro do campo a trabalhar e depois no confronto direto com as equipas adversárias a trabalhar. Temos necessidade, sistematicamente, de relembrar o nosso modelo de jogo, porque elas jogam de forma diferente nos clubes. A primeira reunião que fazemos e eu costumo utilizar esta expressão, vocês lembram-se como é que nós jogamos? Vamos ver então. O que é que fazemos em superioridade? O que é que fazemos em inferioridade? O que é que fazemos nas transições? O que é que fazemos no ataque 7 contra 6, 6 contra 6, o que seja. Todos os aspectos são relembrados, necessariamente ilustrados com exemplos da nossa performance anterior. Depois, na minha ótica, temos jogadoras com muitas dificuldades do ponto de vista técnico, que se traduzem fundamentalmente em dificuldades quando confrontadas com um nível competitivo superior, quando confrontadas com atletas de nível superior que nos colocam dificuldades que às vezes, por muito que nós tentemos, por muito que as atletas tentem, são praticamente insolúveis. Dificuldades dos clubes. Eu sei e reconheço o esforço que os clubes fazem para trabalhar, para criar condições às atletas para trabalhar. Eu sei disso. Eu também já trabalhei em clubes, sei muito bem como é que as coisas funcionam. No entanto, o trabalho que é desenvolvido nos clubes muitas vezes condiciona a evolução delas e coloca-as perante problemas com que não são colocadas habitualmente, volto a dizê-lo, e, portanto, às vezes fica difícil fazer uma adaptação imediata em tão pouco tempo. A competição interna coloca problemas completamente distintos daquilo que nós habitualmente somos confrontados, e as mesmas atletas que estão fora do nosso país, infelizmente para nós, não jogam nas melhores ligas do ponto de vista europeu, particularmente. Eu posso-vos dizer que no último eliminatório do play-off contra Montenegro, a equipa de Montenegro, em 16 atletas que trouxe a Portugal, tem 13 que jogam Liga dos Campeões, enquanto nós não temos nenhuma, como toda a gente sabe. E uma coisa é o facto de, semana após semana, estar confrontado com aquele nível de exigência, semana após semana está confrontado com aquele nível de competitividade, semana após semana está confrontado com os problemas que aquelas excelentes atletas e equipas põem, atletas na sua maior parte totalmente profissionais, e nós que, infelizmente para nós, as nossas atletas ainda não competem na melhor liga europeia, temos 2, 3 na segunda melhor competição europeia e as restantes que estão nas competições europeias na terceira melhor competição. Isto pesa a vários níveis. Eu não vou falar das questões do estatuto, não vou falar das questões que condicionam arbitragens, porque isso não é para aqui chamado, nem nos interessa é focarmos no nosso trabalho, mas isto pesa e de que maneira depois, quando é para decidir e quando é fundamentalmente para decidir em momentos importantes do jogo. Para além disso, conforme eu já fui pincelando antes, porque as duas coisas estão intimamente ligadas, quando nos confrontamos com equipas de nível superior, pois a exigência do ponto de vista físico, particularmente, e ultimamente temos sentido muito este fator, particularmente nos contactos, particularmente nos duelos individuais, nota-se muito. Muitas das nossas faltas técnicas nestes últimos momentos advêm precisamente do facto das nossas atletas não estarem habituadas a serem contactadas e terem necessidade de dar continuidade ao jogo. Perdemos muitas vezes a bola, perdemos muitas vezes eficácia, perdemos muitos remates à conta disto, independentemente das diferenças do ponto de vista antropométrico, que também ali estão referidas e que também nos colocam algumas dificuldades. Exigência elevada do ponto de vista psicológico, isto é um aspecto decisivo também. Todas as bolas contam, todas as posses de bola contam, todos os momentos de jogo contam. E vocês sabem, quem acompanhou os últimos jogos, que nós falhamos em coisas
parecem simples de resolver, que não deveríamos ter falhado e que eventualmente nos terão comprometido o jogo. Mas isto tem também a ver, para além de ser responsabilidade nossa, como é óbvio, tem também a ver com o facto de a maior parte das nossas atletas, durante toda uma época, serem poucas vezes colocadas em situações de pressão desta natureza. A maior parte das nossas atletas, sendo as melhores do país e algumas que estão fora, competindo em ligas que não têm ou não integram equipas com grande potencial competitivo, se falharem uma ou outra bola, provavelmente, em vez de ganhar por 12, vão ganhar por 10. Se falharem uma ou outra bola, em vez de perder por 7, vão perder por 8 ou 9. E, portanto, o resultado é algo que, às vezes, não é decisivo. Na nossa competição, no nosso caso, todas estas posses de bola, todos estes momentos do ponto de vista defensivo são decisivos e nós nem sempre conseguimos ter a tranquilidade, a estabilidade, a organização necessária para mantermos o nosso plano de jogo e para continuarmos a competir ao mais alto nível. Depois é inegável. Eu aqui há uns tempos apresentei um pequeno estudo de dados que me foram fornecidos pelo selecionador espanhol, em que comparávamos o número de jogos e o número de dias de treino que a equipa espanhola e a equipa portuguesa tinha. E é uma diferença brutal. É o triplo dos jogos em 3. Eu fiz apenas no período em que assumi a seleção nacional, fez agora 4 anos. É o triplo dos jogos internacionais que a Espanha tem relativamente a nós, é o triplo dos dias de trabalho que a Espanha tem relativamente a nós, e depois necessariamente isto conta porque nós estamos atrás. Eu costumo dar sempre este exemplo: nós somos piores alunos e estudamos menos. Nós somos piores alunos e temos menos condições para trabalhar. Nós temos que investir mais que os outros no treino, investir mais que os outros no tempo de treino, na qualidade de treino, para podermos encurtar esta distância que ainda nos separa destas equipas. Isto tem a ver fundamentalmente com a participação em fases finais. Como é evidente, uma equipa que está sistematicamente em fases finais do Campeonato da Europa, Mundiais, Jogos Olímpicos, como foi o caso da Espanha, tem muito mais tempo de trabalho do que nós e nós temos que encurtar rapidamente esta distância, porque no nosso entendimento, este começa a ser o fator decisivo, esta presença sistemática nas fases finais começa a ser o fator decisivo para nós darmos o passo seguinte em frente. Sem isso, será difícil. Ainda há pouco eu discutia com o Pedro e com o Rui, creio eu, a necessidade absoluta que temos de pontuar, a necessidade absoluta que temos de passar para o pote 2, pelo menos, para que nos ponham em condições mais favoráveis nos sorteios, com cruzamentos que nos podem facilitar um pouco a vida. Sem esse passo, vai continuar a ser muito difícil nós darmos um passo em frente, porque as dificuldades inerentes ao facto de confrontarmos sistematicamente com equipas do pote 1 ou pote 2 são enormes e nós precisamos dar este passo. No penúltimo sorteio para o europeu, nós ficamos empatados com a Islândia. E a Islândia ficou no pote 2 e nós no pote 3. Mas já ficamos empatados. Precisamos obrigar. É por isso que às vezes as atletas perguntam: prof, mas este jogo já interessa. Qualquer ponto é importante. Qualquer migalhinha que nós consigamos amealhar é importante para podermos subir no ranking e podermos beneficiar de condições mais favoráveis no futuro. Isto é decisivo para que aconteça. Estamos a trabalhar para isso. Todos, obviamente. E agora vou definir um pouco, depois de definidas aquelas que são, para mim, as principais, não todas, mas os principais constrangimentos do nosso trabalho, aquilo que são os objetivos prioritários nos diferentes tipos de estágio. Primeiro, investimento na preparação da estratégia, estágios de curta duração com competição. Investimento quase exclusivo na preparação da estratégia para o jogo. Não temos alternativa. Mais uma vez, repito, já há bocado antecipei isto, daqui a pouco vou-vos dar um exemplo do que é o nosso microciclo perante estas condições e vocês vão perceber o pouco tempo de trabalho que nós temos. Portanto, focámos-nos exclusivamente na preparação da equipa para o jogo, mais nada, e, naturalmente, na manutenção da condição física, que vem dos clubes, vem do trabalho diário que elas fazem. Nós temos muito poucas possibilidades de interferir a esse nível. Elevada exigência em todas as situações de treino, fundamentalmente para irmos à procura daquele rigor e daquela disciplina que habitualmente, em determinados momentos, em momentos-chave do jogo, nos falha. Eu tenho o meu estilo de liderar a equipa, a maior parte das pessoas reconhecerá, mas sou muito mais incisivo, muito mais duro, muito mais exigente, se quiserem, no treino do que no jogo, porque no jogo já há uma pressão acrescida própria da competição. No treino, muitas vezes, as pessoas têm tendência
a relaxar um pouco. E, como é evidente, aquela velha frase do jogas como treinas é decisiva e nós temos que aumentar muito a carga psicológica, a carga física, a carga tática no treino para que depois em jogo nos possamos sair bem. Investimento na recuperação das jogadoras. Muito investimento na recuperação das jogadoras. Especificando cada um dos aspectos, nós trabalhamos imenso com o vídeo na análise dos nossos adversários. Fazemos imenso trabalho de análise tática. Creio eu que preparamos muito bem toda a informação para as atletas e depois tentamos plasmar essa informação no treino, fazendo também a análise daquilo que fazemos no treino e fazendo depois necessariamente o transfer para a competição. Permanentemente à procura de melhores soluções, à procura de explorar outros aspectos do nosso jogo que eventualmente não estejam tão bem conseguidos e que decorre da análise que fazemos à nossa prestação. Em segundo lugar, a manutenção da condição física. Conforme vos disse há pouco, a nossa única preocupação, até porque a carga de treino é superior, na maior parte dos casos, àquela que elas têm habitualmente no clube, não nos preocupamos muito com outros aspectos da condição física, a não ser com o trabalho de força que é desenvolvido. E o trabalho de força aqui, para que fique claro, aquilo que as atletas são convidadas, são estimuladas a fazer, é manter o programa de treino que têm habitualmente no seu clube, para assim assegurarmos a rotina que têm de trabalho e não interferimos minimamente naquelas atletas que não têm programa de treino definido. Aí sim interferimos e procuramos dar uma ajuda, não só naquele momento, mas criando condições para que elas mais tarde possam seguir um plano de treino estruturado. Elevada exigência em todas as situações de treino. Eu já referi isto há pouco. Procuramos equacionar todos os cenários que nos podem acontecer. Procuramos perceber e trabalhar todos os aspectos em que estamos menos bem, todos os aspectos mais fortes do nosso adversário, com competição, com rigor, com disciplina, com muita exigência para que nada falhe. Depois, esperamos naturalmente que isto tenha uma repercussão na competição, mas conforme já vos disse por diversas vezes, é muito difícil a uma atleta que está sujeita a uma competição durante 10 meses, ou sujeita a uma determinada pressão durante 2 meses, em 3 ou 4 dias, perceber que o seu nível de concentração nem muitas vezes consegue, nem está preparada por muito que se esforce. O seu nível de concentração se mantém a top durante 60 minutos àquele nível. Para além da exigência física, para além do dispêndio físico e para além do dispêndio geral, a questão da componente de concentração é decisiva também para que nós possamos ter sucesso. E, por último, muito investimento na recuperação das jogadoras. Nós avaliamos sistematicamente as jogadoras, todas as atletas são avaliadas diariamente, particularmente através de indicadores que nos permitem indicações relativamente à fadiga geral. Se alguma atleta diminuir abaixo do patamar que é aceitável e menos que 10% na sua capacidade, nós temos necessariamente um cuidado acrescido com o treino dela e eventualmente até não a deixando treinar. Com pressoterapia, com crioterapia, com o trabalho das nossas fisioterapeutas e do corpo médico, sempre muito presente no sentido de que elas não tenham qualquer tipo de dificuldade na recuperação de treino para sereno. Eu sei que se discute muito a carga de treino que a seleção faz. Eu sei disso. É a carga de treino que é necessária para que nós possamos estar habilitados e preparados para jogar ao mais alto nível. Nós deixamos de ter dificuldades, pelo menos até aos tempos mais recentes, com algum tipo de equipas, e agora, quando confrontados com equipas de nível superior, surgem novas dificuldades. E este aspecto do trabalho, este aspecto da condição física, este aspecto do trabalho diário de grande volume e de grande intensidade, também admito, é decisivo para que nós possamos continuar a evoluir. E, nesse sentido, nós temos muito cuidado com a recuperação das atletas, fazemos um trabalho muito permanente, muito ativo, no sentido de proporcionar cada vez melhores condições para que elas possam treinar a top de manhã e treinar a top à tarde. Permitam-me partilhar convosco um dado interessante, ou 2 dados. Nós, nos primeiros estágios, tínhamos, muitas vezes, atletas que faziam 1 ou 2 treinos e depois paravam. Faziam 1 ou 2 treinos e depois paravam. Algumas paravam até ao final do estágio. Essa realidade veio progressivamente a desaparecer. Neste momento não existe. Um dado interessante, na última preparação para o europeu, com a seleção sénior, tivemos
uma atleta em 13 ou 14 dias de trabalho que, por causa de uma lesão crónica, falhou um treino. Todas as outras treinaram. Algumas com algum condicionamento, é um facto, mas o que é certo é que todas treinaram. Isto vem de duas coisas, fundamentalmente. Delas perceberem aquilo que nós procuramos no que diz respeito à condição física delas e cada vez aparecem melhor preparadas, ponto 1. Segundo ponto, também do facto de termos escolhido as atletas em função daquilo que são as exigências da competição. E neste momento há atletas diferentes, eventualmente melhor preparadas para aquilo que é a exigência deste nível competitivo. Este é um exemplo de microciclo com que nós habitualmente somos confrontados e o simples facto de termos o jogo fora de casa ou em casa, ainda outro dia falei nisto junto dos colegas que estavam a fazer a renovação da licença do Master Coach, o simples facto de jogarmos fora de casa ou em casa influencia na perda de 2 ou 3 treinos. E sempre que jogamos fora de casa, temos a questão da viagem. O treino realizado de adaptação ao pavilhão é um treino para esquecer do ponto de vista tático, esqueçam. Há sempre mirones, há sempre gente que vai ver, esqueçam. Não vamos ser otários, não vamos ser ingênuos a esse ponto. E, portanto, nós, em boa verdade, temos 3 treinos para preparar uma competição. 3 treinos em que procuramos relembrar o nosso modelo de jogo, tentar coordenar outra vez as ações de todas as jogadoras individualmente e acertar uma estratégia para o jogo que aí vem, adaptação a um novo adversário. Repito, por vezes nas semanas anteriores fazemos reuniões com elas no sentido de estruturar de alguma forma aquilo que vai ser a nossa estratégia, mas uma coisa é falarmos dela à distância, outra coisa é trabalharmos no campo, outra coisa ainda bem diferente é aplicarmos essa estratégia depois na competição. Quando jogamos em casa, eu procuro sempre colocar o jogo na quinta-feira, no sentido de podermos ganhar mais um dia de treino, mais 2 treinos, mais tempo para prepararmos a equipa. E o outro dia é passado em viagem e passado também necessariamente na preparação do jogo fora. Um exemplo da semana de Montenegro, em que houve um outro constrangimento que nós habitualmente não dominamos, ou melhor, não dominamos de todo, que é o facto de Montenegro ter marcado o jogo para sábado, o que nos impediu de jogar na quinta-feira, já que a viagem impossibilitava chegar a horas decentes na sexta-feira a Montenegro e, portanto, tivemos que fazer o jogo na quarta-feira, com todos os problemas que isso levanta, fundamentalmente ao nível do pouco tempo, de menos 2 treinos que tivemos a oportunidade de fazer. É evidente que eu negociei com a Federação o facto de começarmos o estágio um dia mais cedo, no domingo, qualquer momentozinho que possamos trabalhar para nós é útil, mas mesmo assim, porque as jogadoras não chegaram todas a tempo, fica difícil trabalhar nestas condições. É o que é. Temos que encontrar soluções e não arranjar desculpas. Prioridades no estágio da preparação de fases finais. E aqui o principal tema é a preparação que fizemos com as sub-19 e com as sub-20, em que tivemos, num caso, 3 semanas e meia, noutro caso, 2 semanas e meia, para preparar a equipa. Okay? Para além de trabalharmos e abordarmos todas as questões referidas anteriormente, como é óbvio, agora mais estendidas no tempo, com mais tempo de maturação, mais tempo para trabalhar, aquilo que nós procuramos fazer é um investimento muito grande no desenvolvimento da condição física. 3 semanas e meia dá para condicionar do ponto de vista físico as atletas. 2 semanas e meia dá para condicionar do ponto de vista físico as atletas, sem prejuízo na competição. E nós investimos muito nisto. Investimos muito nisto não só pela exigência própria de cada jogo, mas fundamentalmente num aspecto que muitas vezes as pessoas ignoram, não direi ignoram, mas não lhe dão o devido valor. Nós no Europeu de Sub-19 fizemos 7 jogos em 11 dias. No Mundial de Sub-20 fizemos 8 jogos em 12 dias. E eu às vezes... eu percebo porque as condições são diferentes, eu percebo porque as atletas não estão a tempo inteiro a trabalhar como nós temos, eu percebo, mas mete-me confusão às vezes ouvir pessoas a dizer as atletas estão cansadas, os atletas estão cansados porque jogaram quarta e sábado. Neste tipo de fases finais a exigência é elevadíssima e nós temos que criar pressupostos para continuar a fazer isso. E para vocês verem como às vezes a própria constituição da equipa, o próprio modelo de jogo interfere nisto e todas estas questões nós procuramos atender, dou-vos 2 exemplos de participações das seleções mais jovens
em europeus nos últimos anos. A nossa seleção de sub-17 na altura, agora sub-19, há 2 anos atrás, que eu acompanhei no Montenegro, começou a competição muito bem. Fizemos, eu vou dizer de memória, posso me enganar, mas fizemos uma vitória e 2 derrotas tangenciais contra adversários como Noruega, Dinamarca e Países Baixos. Portanto, apesar da dificuldade do grupo, não nos saímos mal, saímos até muitíssimo bem. Este facto teve um custo, como a equipa é constituída por jogadoras muito baixas, com jogadoras muito móveis, têm as suas virtualidades, mas, por outro lado, implica muitas dificuldades, particularmente do ponto de vista defensivo, foram obrigadas sistematicamente a fazer defesas abertas. E, com o acumular de jogos, a equipa foi caindo imenso do ponto de vista físico. E acabamos o campeonato em grande dificuldade a perder por 15 com a Suíça. Portanto, às vezes, quando as pessoas questionam o tipo de atletas que nós temos de ter na seleção, a escolha que é feita na seleção, todas estas coisas contam. Em contraponto, a seleção de sub-19 e sub-20, constituída por atletas mais altas, mais aptas do ponto de vista físico, mais próximo daquilo que são as características antropométricas da maior parte dos nossos adversários, puderam adotar, durante grande parte do tempo, sistemas defensivos um pouco mais recuados, apesar de uma grande dinâmica de jogo e de uma aposta sistemática no contra-ataque, o que resultou necessariamente no menor dispêndio físico. Acredito sinceramente que este aspecto, associado ao investimento que fizemos na condição física, teve uma influência decisiva nas boas prestações que a equipa conseguiu. E, portanto, o desenvolvimento da condição física, nestes estágios, permite-nos ajustar-nos a um ritmo de jogo superior. Quero agradecer aqui ao Luís Santos, que me forneceu os dados em média da equipa dele durante o nosso campeonato nacional. E a equipa tem entre 54 a 58 ataques por jogo, enquanto nós, no último europeu, por exemplo, contra a França, tivemos 66 ataques. É um acréscimo importante do número de posses de bola, é um acréscimo importante, fundamentalmente, do trabalho em transição, no qual nós temos investido muito, quer no que diz respeito ao ataque, quer no que diz respeito à defesa e à recuperação defensiva. Jogos com elevada intensidade, e a intensidade não se vê só na corrida, nos sprints. Os jogos com intensidade vêem-se também, e no nosso caso em particular, fundamentalmente nos contactos. Eu achei piada a um dos nossos elementos da equipa técnica que dizia que as nossas jogadoras todas contra a França pagaram toda a esportagem de cada vez que pegavam na bola. Em todos os momentos elas foram contactadas, todos. E isto promove e tem como consequência um dispêndio físico, um dispêndio do ponto de vista físico acrescido. Isto tem como consequência uma menor aptidão para resolver bem algumas questões do ponto de vista técnico, porque fundamentalmente nós não estamos habituados a este tipo de jogo. Se me perguntarem no jogo contra a Polónia se foi o mesmo tipo de jogo, não foi. Foi um jogo completamente distinto, elas permitiram que nós jogássemos. Mas com Espanha e França foi um jogo com estas características e isto tem que se trabalhar também e nós temos a obrigação de o trabalhar. Relativamente aos jogos consecutivos, eu já o referi há pouquinho. Fazer uma fase final com esta cadência, fazer uma fase final com 8 jogos em 12 dias é muito complicado e as equipas têm que estar muito bem preparadas. Melhor preparadas do que é aquela que é a solicitação habitual nas nossas competições. E por isso, nós investimos muito no trabalho da resistência, foco muito importante no trabalho da resistência, e eu pus ali aqueles 2 diapositivos que passo aos meus alunos, baseados na ciência, baseados em janelas de frequência cardíaca que nós temos que trabalhar, baseados em tempo de recuperação, em tempo de trabalho e em número de séries. Não é baseados no ela está cansada, faz mais uma série. Não. Coisas objetivas, medidas, validadas do ponto de vista científico. E investimos muito também no trabalho da condição física no que diz respeito ao ginásio, fundamentalmente para as preparar não só para ganhos acrescidos de força, que depois têm uma repercussão na performance delas, mas também no sentido de, e com tudo o que de polémico esta afirmação tem, no sentido de evitar o aparecimento de lesões. Continuo a acreditar que se as atletas estiverem bem preparadas, a jogadora vai ter menos lesões. E este é o foco principal do nosso trabalho neste momento. Para além disso, e para quem foi meu aluno, sabe que isto é um chavão para mim, procuramos fazer sempre o trabalho todo a partir do treino integrado. Treino integrado entendido como aquele tipo de exercícios que
consegue conciliar os diferentes aspectos que influenciam a performance. Técnico, tático, físico, psicológico, tudo misturado por forma a rentabilizar o tempo de treino. Sempre foi algo a que eu fui muito sensível. A mim mete-me muita confusão, já me ouviram provavelmente dizer isto, mete muita confusão, as pessoas passam 1 hora a fazer passe e 1 hora a correr na pista. E eu prefiro fazer 1 hora em que elas corram a fazer passe. As coisas podem se resolver assim. Implica alguma imaginação, implica algum rigor, implica alguma disciplina, mas eu creio que é perfeitamente possível de ser alcançado este objetivo. Melhoria da técnica e tática individual e otimização do rendimento. Eu faço questão de referir isto. Nós, às vezes, deixamos que as nossas atletas, ao longo dos tempos, as nossas atletas e os nossos atletas, não haverá diferença nesta acessão, haverá diferença no produto final, assumam e consolidem determinados gestos técnicos, pequenos erros que depois vão ser muito penalizadores. Eu costumo lhes dizer, não olhes para a mão. Não olhes para a mão, não digas que foi a bola que escorregou, a culpa não é da resina, a culpa é da tua chamada. A culpa tem a ver com o facto de como tu te enquadraste ou não com a baliza. A culpa tem a ver com o facto de teres o ombro mal colocado. A culpa é do facto de não teres agarrado bem a bola. Portanto, há muitas questões que nós temos que atender no que diz respeito às questões técnicas. E o trabalho tático, o trabalho físico é importante, mas neste momento eu sinto que muita gente executa mal. E nós temos que nos centrar nisto. E por isso, quando temos tempo, e por isso é que está aqui nos aspectos que são prioridade quando temos estágios de mais longa duração, procuramos fazer trabalho técnico muito específico para resolver problemas que habitualmente temos. Aqui do lado direito em cima, a questão do contacto. Nós não estamos habituados a assegurar a continuidade do jogo com contacto. Em baixo, os meios táticos de grupo, depois a execução técnica de saída, potenciando o gesto técnico, potenciando a chamada, potenciando o remate, coisa que, muito provavelmente, se o fizermos apenas em jogo, não vai ser tão estimulada. E nós temos também esta preocupação e eu acho que é algo que nos deve preocupar e merecer a nossa atenção. E depois, naturalmente, o desenvolvimento do nosso modelo de jogo. Paulatinamente, vamos procurando consolidar e cada vez criar melhores condições. Nós começamos, para vocês terem uma ideia, no primeiro estágio que fizemos, que a equipa fez comigo, a convocatória, eu decalquei totalmente da convocatória que tinha sido feita pelo Ulisses e ele foi espetacular na transição que fizemos. Nós conseguimos conversar e conseguimos... Ele passou-me toda a informação que tinha e nós pegamos em todos os aspectos do ponto de vista técnico-tático, particularmente a tática coletiva que ele estava a implementar e ajustámo-lo àquilo que são as minhas ideias. Portanto, não houve grandes modificações, aparentemente, do ponto de vista tático na equipa de um momento para o outro. Até porque era impossível. Nós pegamos na equipa... numa segunda-feira e na sexta-feira estávamos a jogar no Kosovo. Portanto, aproveitámos tudo aquilo que eu achava que era passível de ser aproveitado e demos, eventualmente, circunscrevemos alguns dos aspectos do ponto de vista tático e fomos assim para a competição. E, paulatinamente, nos outros estágios, fomos introduzindo novas dinâmicas, novas versões, quer no ataque, quer na defesa, aumentando sistematicamente o nosso número de ações e procurando fazer com que elas fossem cada vez mais eficazes. Assente sempre na análise das nossas performances, o que é que fizemos bem, o que é que fizemos mal. Dou-vos um exemplo. Nós, no Campeonato da Europa, estivemos muito abaixo daquilo que era obrigatório fazer no que diz respeito ao ataque em superioridade numérica. Tendo consciência disto, trabalhamos, exploramos novas opções para o play-off contra o Montenegro. Conseguimos resolver em alguma medida o nosso problema. Mas isto também faz parte do crescimento da equipa, porque nós até agora íamos conseguindo resolver o problema com outras equipas de nível inferior. Agora que somos confrontados com outros problemas de equipas melhores, se calhar as soluções pelas quais enverdamos no passado já não têm o mesmo sucesso. E temos que renovar, temos que pensar no que estamos a fazer bem ou mal e tentar encontrar novas soluções. Análise das tendências evolutivas do jogo, como é evidente. Eu procuro estar muito atento àquilo que as melhores equipas vão fazendo, quer no que diz respeito ao aspecto masculino, quer no que diz respeito à vertente feminina, como é óbvio. Análise das performances dos nossos adversários.
Temos uma particular atenção sobre com quem vamos jogar, quais são as características da equipa, o que é que eles fazem na preparação dos jogos para também modelarmos o nosso conceito de jogo. Contributos da ciência. Ainda há pouco aqui o responsável pelo ISMAI falava nisso. Nós às vezes separamos aquilo que a ciência, isso é para os académicos, e aquilo que a prática nos diz. Eu tenho, eventualmente, o privilégio de estar com um pé de cada lado. Do ponto de vista profissional, enquanto professor e enquanto investigador na faculdade, tenho que desenvolver alguns trabalhos nesta área, e do ponto de vista profissional, enquanto treinador, estou muito ligado à prática e acho que beneficiei muito do facto das duas coisas se conjugarem. Não desprezem, não desperdicem os aspectos que podem advir de ciência do ponto de vista académico. Pode parecer, às vezes, alguma aliada da realidade da nossa prática, mas muitos desses aspectos têm uma aplicação óbvia no nosso trabalho diário. Eu dou-vos um exemplo de coisas que nós, agora, na nossa prestação na equipa, com que somos confrontados. Nós temos uma enorme dificuldade no que diz respeito aos remates de primeira linha. Não há desculpas, temos que encontrar soluções. Estamos a tentar desenvolver situações em que coloquem os nossos atiradores em melhores condições para finalizar. Estamos a tentar resolver e desenvolver a questão dos remates em apoio para ser mais uma arma para que possamos ultrapassar os problemas que as defesas adversárias nos colocam. Estamos a trabalhar para isso. Temos pouco tempo, mas continuamos a trabalhar para isso. Isto tem a ver com algumas conclusões de diversos estudos que eu fui desenvolvendo com alunos, em que um dos fatores decisivos para a eficácia das equipas e para a melhoria das equipas e que distingue as equipas na vitória e derrota é a sua eficácia de primeira linha, que tem consequências depois na distribuição, quer da frequência, quer do número de golos, quer na eficácia dos golos obtidos noutras fases, noutras zonas do campo. As equipas melhores são aquelas que têm maior eficácia de primeira linha, apesar de atirarem menos da primeira linha. Porque isto depois tem reflexos na distribuição dos golos, das pontas, da posição de extremos, da posição de pivô, etc, etc. E nós temos essa debilidade. Estamos a trabalhar no sentido de a poder contornar. E depois, necessariamente, há um trabalho, há um filtro a fazer, relativamente a toda a análise que fazemos, ver se temos gente para jogar daquela forma ou não, gente para conseguir interpretar um modelo de jogo mais ajustado ou não, e fazer as necessárias concessões e fazer as necessárias adaptações àquilo que são as nossas características. E este trabalho é feito sistematicamente, nós fazemos análise sistemática do ponto de vista tático, do ponto de vista estatístico, do ponto de vista da análise de vídeo, à nossa performance, procurando filtrar toda a informação para perceber o que é que temos, quais são as áreas que temos de abordar a seguir. Fazemos há algum tempo a análise combinação a combinação, o que é que resulta. Fazemos entrada do ponta. Por exemplo, chegámos à conclusão nos últimos tempos que uma das movimentações que nos caracterizava até há bem pouco tempo, com as equipas com que nós habitualmente agora somos confrontados, deixou de funcionar, pura e simplesmente. Porque são melhores, porque se preparam melhor, não faço ideia. O que é certo é que deixou de funcionar. E nós temos a obrigação de encontrar outros caminhos para voltar a ter a eficácia desejada, se calhar não através daquele movimento ofensivo, mas através de outros que vamos procurar estimular e encontrar. Depois, para além do trabalho dos estágios, há esta vertente decisiva. A colaboração dos clubes. Nós, sem o trabalho diário que as atletas fazem, não temos a mínima hipótese de continuar a progredir. Não temos chance, ok? Por muito que façamos, por muito que treinemos, em 3 dias, 4 dias, os nossos problemas de base continuam a subsistir e temos que, definitivamente, beneficiar da ajuda dos clubes. Investimento nas jogadoras, no desenvolvimento das jogadoras, não para resolver o problema ao fim de semana, mas para resolver o problema da seleção. Se quiserem pôr desta forma, para resolver o problema da seleção, a níveis competitivos superiores. Se calhar, se uma atleta marca 10 ou 12 golos num jogo, ela não está muito bem, se calhar não tem o tipo de competição e de oposição suficiente para permitir evoluir. E se calhar é sobre isso que devemos refletir. Procuramos monitorizar a condição física e a condição clínica, apelando a que os clubes, estamos a fazer isto fundamentalmente nas mais jovens, façam também as suas avaliações e nos transmitam os dados dessas avaliações para percebermos, com referências objetivas, o trabalho que podemos desenvolver. Melhoria da técnica e tática individual, sempre. Há muita gente com dificuldades do ponto de vista técnico e do ponto de vista tático.
Otimização do rendimento, sempre. Nós temos apostado, desde há uns anos a esta parte, gostaríamos de fazer mais, no trabalho individualizado, aquilo que na nossa gíria interna se denominou o trabalho de PT, o trabalho de personal trainer. E eu fiz isso com algumas atletas. O Paulo Fidalgo, que ali está, também teve a ocasião de colaborar connosco com uma ou duas atletas da Madeira, no sentido de diariamente ou semanalmente, pelo menos, conseguirmos contornar algumas das dificuldades que elas manifestam depois na competição. E tivemos alguns resultados muito interessantes desta abordagem mais premente sobre as jogadoras. E eu percebo, é óbvio, um treinador tem 16 atletas, 17 atletas. E beneficiando da colaboração do Maia Stars, que tem aqui o Ribas presente, à terça-feira, antes do treino do Maia Stars começar, trabalhava 1 hora sozinho com a Luciana, corrigindo aspectos, corrigindo questões do ponto de vista técnico, etc, etc. E nós tivemos resultados claros da evolução das atletas e do benefício que isso significou para elas. Apostas em jogadoras com características em que temos debilidades. Há uma coisa que me preocupa neste momento, e não é no imediato, é no imediato, mas fundamentalmente perspectivando o futuro. Nós temos que encontrar as razões pelas quais isto acontece. Nós estamos com enormes dificuldades na posição de pivô. Temos que fomentar o aparecimento de jogadoras pivôs. Se calhar, o facto de jogarmos muitas vezes sem pivô, pelo menos nos escalões mais baixos, terá que ser repensado, ou pelo menos equacionado, no sentido de pensarmos se esta é uma boa medida para colmatar uma dificuldade que nós temos neste momento. As nossas pivôs não existem a nível internacional. Não existem, não é que sejam más jogadoras, nem que tenham um pouco de compromisso, nem que não se esforcem. Pelo contrário, mas não existem por características antropométricas e porque, pura e simplesmente, desaparecem no meio das defesas adversárias. Nós temos enorme dificuldade para jogar com elas e que elas consigam trabalhar em prol da equipa. E, portanto, esta tem que ser uma prioridade nos próximos tempos para o feminino, encontrar jogadoras com as características certas para jogar naquela posição na qual estamos com muitas dificuldades agora. E quem olha numa perspectiva longitudinal para as próximas gerações, agora e no futuro próximo. Pressupostos para o trabalho no futuro. Manter, incrementar o contacto com os clubes. Assim os clubes também queiram, nós estamos disponíveis, eu estou disponível para trabalhar com eles e ajudar naquilo que for necessário. Ajustar o nosso modelo a novas tendências, sempre à procura de novas soluções, em função das nossas performances habituais, das performances que vamos ter e daquilo que são as preocupações no futuro. Aumentar o número de jogos e de competições. Isto é decisivo para nós. Nós mudamos um pouco, neste momento, o nosso paradigma. Preocupávamos-nos muito em desenvolver a nossa equipa. Neste momento sentimos necessidade de competir muito ao mais alto nível, porque as dificuldades começam a ser diferentes e nós temos que nos adaptar a elas. Investimento nas novas gerações. Muito. Nós temos atletas excepcionais. Nós temos gente de um compromisso inacreditável. Vou referir 2 ou 3 das mais experientes, não são das mais velhas, das mais experientes que eu tive o prazer de trabalhar. A Santiago, que deixou de jogar. A Bibiana, que creio que é público também, já deixou de jogar. Esta época foi a sua última época. A Mariana Lopes, a Patrícia Lima, a Isabel Góis, a Jéssica, são atletas com um compromisso inacreditável no seu trabalho diário para as seleções nacionais e na sua dedicação ao treino. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas disso. No entanto, e por muito respeito que eu tenho por elas e por muita admiração que tenho por elas, as nossas gerações mais jovens não as podem ver como exemplo em tudo. Podem vê-las como exemplo nestes aspectos que eu dediquei, no compromisso, na dedicação, no empenhamento. Mas do ponto de vista técnico, do ponto de vista físico, do ponto de vista tático, as gerações mais jovens têm que aspirar a outro nível de prestação para podermos fazer evoluir o nosso handball. Porque senão vamos continuar a correr tipo hamsters numa roda e não saímos do sítio. Eu sei que é difícil, às vezes, sermos confrontados com isto, mas esta é a realidade. Desenvolvimento das competências das atletas em função de referências diferentes foi exatamente isto que eu acabei de referir. Encontrar as atletas com o perfil certo para competir ao mais alto nível. Neste momento preocupa-me fundamentalmente a questão da mentalidade. Nós temos atletas neste momento, nas gerações mais jovens, que têm muita dificuldade
em lidar com a responsabilidade e com o compromisso inerente ao trabalho numa seleção nacional. Muita dificuldade. E nós temos que fazer um trabalho diário nesse sentido. Elas têm que ser suficientemente pressionadas para que façam o seu trabalho, para que tenham a resiliência necessária para quem anda na competição. Muitas das atletas que demonstram esta dificuldade, na minha opinião, refiro e realço com ênfase, muitas das atletas é porque não têm estímulos suficientes para alcançarem outros níveis de performance. Estão confortáveis com o que fazem. E um dia mais tarde em que sejam confrontadas com um nível de exigência maior, a tendência vai ser aquela que é mais simples e que é humana para todos. É desistir. É integrarem-se. É deixarem de lutar. E nós temos que lhes criar a necessidade permanente da procura de melhorar, de procura de buscar novas soluções, de se superarem. É para isso que aqui estamos enquanto treinadores. Incrementar o treino individualizado. Avaliar e criar referências objetivas no que diz respeito aos indicadores da condição física e indicadores de jogo. Não chega a dizer estamos a treinar mais, estamos a treinar melhor. Estamos a treinar com muita intensidade. Isso a mim diz-me pouco. Eu lanço sempre o desafio aos meus alunos. Quantas séries? A que intensidade? Com quanto volume? Quantos intervalos de recuperação? Quantos golos? Quantos contra-ataques? Quantos controlos defensivos? Quantos sprints? É aí que nós temos de centrar a nossa atenção e menos em percepções. Uma última mensagem. Nós temos talento, temos dificuldades. Quem olha para as gerações mais jovens, sub-19, algumas, sub-17, mais, sub-15, estamos muito esperançados nessa geração de sub-15. Ainda há pouco tivemos a oportunidade de fazer um estágio alargado ou de fazer várias observações e parece-nos que está uma geração que merece um investimento. Temos talento, com debilidades. Algumas das nossas debilidades do ponto de vista antropométrico, do ponto de vista físico, mantêm-se. Mas com o trabalho nós vamos lá. Eu passo sempre este pequeno vídeo aos nossos alunos e aqui é que eu queria o som mais alto, se fosse possível, para verem que sem trabalho não se chega lá. E eu acho que este vídeo, alguns já o terão visto, os meus alunos viram-no de certeza, ilustra bem o que dá a conjugação do talento natural com o trabalho. When people go, you're so talented, you were born with natural talent. I'm like, no. Okay. have a listen to this, right? This is the. Has this been played in public before? No. Okay, so this is an exclusive. Ed Sheeran when he was shit, basically. Yeah, basically, all I'm saying is when people say artists are born with talent, you're not. You have to really learn and really practice. This is me playing guitar and singing. I'm going to put it into my mic like this. Okay, so far. I'm addicted Oh. to And then. but I'm grown. But you know what? You know what? I did practice. After that, you practice. I did. Yeah, no. Eu creio que isto ilustra muito bem aquela mensagem que devemos passar aos nossos atletas. O talento por si só não chega, precisa de ser praticado, precisa de ser trabalhado, precisa de, fundamentalmente, lhes criarmos outros desafios. Se um atleta sabe fazer bem uma coisa, se fizer 2 ou 3 vai ser ainda melhor. E essa é a nossa obrigação, não nos acomodarmos e não deixarmos que eles se acomodem. É por aqui o caminho, acho eu. Por isso é que eu tenho o rótulo, assumo que sim, pá, de mau feitio, isso é uma coisa discutível. Mas tenho o rótulo de ser uma pessoa que nunca está satisfeita com nada. É única e exclusivamente a perseguir este objetivo, ser cada vez melhor. Eu aqui há uns anos aprendi uma frase que provavelmente não é dele, mas com o ex-presidente da Liga, que para mim passou a ser uma frase muito importante, que conduziu todo o meu processo no trabalho e fundamentalmente no treino. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. É sempre esta a minha perspectiva e é sempre esta a mensagem que eu procuro passar às minhas atletas e aos meus atletas. Para finalizar, temos trabalhado com um grupo de atletas extraordinário. Por uma razão ou outra, algumas deixaram de colaborar connosco, outras, enfim, não manifestaram a mesma disponibilidade para o trabalho, para o compromisso diário, para o treino, e nós temos que fazer algumas escolhas em alguns momentos bastante difíceis.
pessoas de quem eu gosto particularmente, que deixaram de contar para as nossas ideias, ou pelo menos temporariamente não estão nas nossas ideias, mas que a qualquer momento podem voltar. No entanto, tenho que referir que as atletas todas com que nós trabalhamos são excepcionais e são um exemplo para muita gente. Tá? Muito obrigado. Alguma questão queiram colocar, estou à vossa disposição. Pedro, é contigo. Eu sei que não. Eu sei que não. Não. Força. Há pouco falou comparamos com a Espanha, como pode comparar com a Dinamarca ou com a Itália, ou qualquer outra seleção que está neste momento acima de nós. Falou no número de jogos que existiam. Estávamos a falar das sub-19. E eu pergunto... Das séries, sim, desculpa. Porquê é que nos escalões de iniciação não se começa a prolongar o número de jogos? Primeiro eu estava a falar das séniores. Nas séniores a questão é o que eu apresentei, tem a ver, com a participação em fases finais. Nos escalões de formação, muitas vezes tem a ver com uma realidade que é incontornável na nossa sociedade. Não temos condições económicas para isso. Quem nos dera a nós poder ter mais gente, mais tempo, mais dedicada e fazer mais jogos. Muitas vezes somos obrigados, isto não é problema assumir isto, é a realidade, levar mais uma jogadora é um problema. E a direção, na defesa daquilo que são os... Não estou a defender a direção, eu percebo. Na defesa daquilo que são os superiores interesses do handball, impede-nos de levarmos mais uma jogadora. Portanto, se não fazemos mais jogos, se não fazemos mais estágios, tem a ver fundamentalmente com uma questão económica. É tão claro quanto isto. Não há outra opção, não há outra justificação. Por nós, falo-íamos e aceitaríamos. Ultimamente têm aparecido diversos convites para nós participarmos em algumas coisas. Uns conseguimos aceitar, outros não, e a razão, na maior parte dos casos, diria em 99% dos casos, é única e exclusivamente económica. Pronto, no fundo o que eu quero dizer, eu sei que isto também não é só um problema da Federação, não é? Mas eu falo da Associação e dos próprios clubes, que poderiam incentivar a mais jogos. Por exemplo, eu pego no caso dos sub-12, em que numa época eles fazem pouquíssimos jogos. Começam tardiamente a época, depois tem a passagem das épocas festivas em que estão 2, 3 semanas parados, depois temos a interrupção da onda 1 para a onda 2, em que eles estão mais 2, 3 semanas sem jogar. Não sei se isso não será um incentivo para... É provável que exista esse problema. Eu, por exemplo, depende muito de região para região. É por isso que isto tem que ser visto de uma forma muito global, porque cada região tem as suas particularidades. Eu creio que, por exemplo, na zona do Porto esse problema nunca se verifica. Noutros verifica-se certamente. E muitas vezes nós fazemos propostas do ponto de vista técnico, parece-nos que o melhor seria esta competição de ser desta forma. E as pessoas que têm experiência, que têm uma noção de tudo aquilo que envolve algumas medidas que às vezes nos parecem acertadas, dizem, cuidado que vamos ter esta dificuldade e esta do ponto de vista organizativo, mesmo às vezes de dificuldades que os próprios clubes experimentam na adoção de determinadas medidas que a nós, do ponto de vista técnico, repito, nos parecem perfeitamente aceitáveis. Portanto, há muitos constrangimentos, o país não é homogéneo, há muitas diferenças entre regiões e eu admito que em alguns casos essa situação se possa verificar e seja possível incrementar o número de jogos. Eu recordo-me que aqui há muitos anos, quando eu trabalhava com uma equipa aqui na Associação de Handball do Porto de iniciadas femininas, nós tínhamos quatro equipas, acho eu, e havia 3 competições, portanto as equipas faziam pouquíssimos jogos. E a proposta, uma das propostas, na altura feita pelo diretor técnico regional, que era o professor Jorge Tormenta, foi de ou aumentar ou mudarmos o calendário da competição, no sentido de termos mais jogos, ou introduzir uma nova prova, e as pessoas começaram a dizer, vamos jogar sempre contra os mesmos. Portanto, há sempre diversas leituras que às vezes inviabilizam a adoção de medidas que a nós nos parecem perfeitamente ajustadas, mas eu admito que haja esse problema em alguns casos, perfeitamente.
Bom, isto foi só no intuito deles terem uma preparação melhor e quando chegarem a um nível de seleções, Sim. terem uma melhor, já terem uma melhor preparação. Sim, mas aqui estamos a falar da competição internacional que tem características diferentes e nós beneficiamos muito do facto de ter alguns atletas lá fora, não tanto quanto eu esperaria, admito, mas beneficiamos alguma coisa do facto de termos alguns atletas lá fora, mas precisamos de, enquanto seleção, de competir mais a nível internacional, ter mais tempos de estágio, ter mais tempo de competição nestes jogos, neste tipo de jogos. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Alguma pergunta mais? Pedro. Neste sentido, eu gostava de saber qual era a opinião do professor, de saber se nós não temos poucos anos de formação. De saber se nós, neste momento, não temos poucos anos de formação no handball feminino. Uma vez que se retirou um escalão aqui há 3 anos, creio eu, e estamos neste momento a apanhar nas idades superiores todas aquelas miúdas que ficaram, de certa forma, seccionadas por causa do Covid. Pedro, em primeiro lugar, agradeço o tratamento pelo professor, mas conhecemos há anos suficientes para não ser esse tratamento. Ponto 1. Eu admito que haja dificuldades momentâneas, temporárias, se calhar às vezes circunscritas a uma determinada realidade do facto de se ter extinguido um escalão. No entanto, e apesar da decisão não ser minha, ok? Não ser minha, o facto de nós termos atletas que fazem, às vezes, à sexta-feira, sub-18, ao sábado, séniores B e ao domingo, sub-16, ou seja, o facto de haver mais um escalão não significava que houvesse mais atletas, era maior sobrecarga, em alguns casos, sobre as mesmas atletas, também parece negativo. Percebo que haja algumas atletas que eventualmente até tenham deixado a atividade à conta dessa medida, no entanto, também todos nós temos consciência que havia atletas que eram sobrecarregadas e que estavam a fazer 2 ou 3 competições. Também não é esse o caminho. Portanto, e repito, sem ser chamado à decisão, não foi uma decisão minha. Eu, neste momento, circunscrevo o meu trabalho à coordenação das seleções nacionais e ao trabalho com a equipa A. Percebo as razões que estiveram na origem disso, porque havia, de facto, uma sobrecarga brutal sobre algumas atletas e nós temos que ter consciência disso. Só um exemplo relativamente a isto. Numa fase inicial da minha carreira, eu treinei uma equipa muito interessante, com que tive um gosto enorme de trabalhar, mas que durante as juvenis, as iniciadas, as júniores, teve muito tempo de treino, muito estimulada, muito utilizada. Quando eu peguei nelas nas séniores, a maior parte delas estavam saturadas de handball. E nós temos que encontrar aqui este equilíbrio difícil, mas importante que o consigamos encontrar, de incrementar o tempo de treino, incrementar o estímulo, mas de alguma forma também respeitar a evolução natural da pessoa para que ela não fique rapidamente farta da modalidade. E vocês, enquanto treinadores, conhecerão alguns exemplos, ou na vossa realidade, ou noutros que experimentaram, enquanto adversários, certamente sabem que isto também é um facto. Não é fácil encontrar solução para estes problemas todos, elas são de diversa ordem e, como referi há pouco, cada região coloca problemas diferentes e, às vezes, uma medida que serve a 80% é negativa para 20%. E eu acredito que a perspectiva é sempre beneficiar a maioria das pessoas. Mas admito que haja, pontualmente, isso acontece sempre, localmente, algum prejuízo em algumas das medidas que também isso vai acontecer sempre. Zé António, muito obrigado. Vamos ter que terminar aqui para não prolongar muito mais. O Zé António ficará cá mais algum tempo connosco, portanto, se alguém quiser... não, ele vai esperar para o Algarve, é verdade. Eu peço desculpa, eu gostava muito de assistir aos restantes e peço desculpa aos restantes preletores, mas eu vou arrancar para o Algarve, vou à festa do handball, hoje já tenho reuniões com os treinadores das seleções regionais, e, portanto, não stop. Tá? Muito obrigado e espero ter sido útil.